Quero convidar os irmãos que abram a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 3, versículo 4. Livro de 2 Reis, capítulo 3, verso 4 ao verso 27. Nós queremos saudar todos os irmãos que estão presentes no nosso canal de transmissão. Aqui na igreja somos pouquíssimas pessoas, mas tem gente aqui, graças a Deus. E eu estou olhando aqui no canal da Vila Nova, nós estamos com 60, agora caiu para 55 aparelhos conectados. É muito bom ver os comentários dos irmãos, a palavra de saudação uns aos outros. Você que está aí no canal, não fica quietinho não, digita aí uma palavra de saudação aos irmãos. Nós temos irmãos nos visitando, eu estou vendo aqui pessoas de Goianésia participando com a gente. São muito bem-vindos ao nosso canal, Deus os abençoe, Deus nos guarde, Deus nos conduza. 2 Reis, capítulo 3, versículo 4 ao versículo 27. É um texto longo, eu quero lê-lo todo, mas eu não vou trabalhar todas as frases do texto. Para aqueles que não conhecem, então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que o seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. Porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles, todos os que cingiam cinto, desde o mais novo até o mais velho, foram convocados e postos nas fronteiras. Levantando-se de madrugada, em saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como o sangue. E disseram: isto é sangue.
Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, pois, há presa ao Moabe. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram aos moabitas, os quais fugiram diante deles. Entraram os israelitas na terra e também aí feriram aos moabitas, arrasaram as cidades. E cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos e os entulharam, e taparam todas as fontes de água, e cortaram todas as boas árvores, até que só Kir-Haresete ficou com seus muros, mas os que atiravam com fundas a cercaram e a feriram. Vendo o rei de Moabe que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam a espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou a seu filho, primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande ira contra Israel. Por isso se retiraram dali e voltaram para a sua própria terra. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos. Deus, nós queremos pedir ao Senhor a luz do Teu Espírito para a compreensão da Tua palavra e para a aplicação dela nas nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos acompanhe no raciocínio, nos conduzindo, que o Senhor nos acompanhe no entendimento, nos ensinando, e que a palavra do Senhor repouse no nosso coração, mente frutífera que brotará e frutificará a 30, 60 e a 100 por um nas nossas vidas. Enche o coração do Teu povo, do Teu Espírito, ilumina os olhos do nosso entendimento para que a palavra do Senhor seja retida na nossa alma, a fim de nós não pecarmos contra Ti, mas andarmos na presença do Senhor em obediência e temor. Visita o Teu povo que agora assiste a este culto ao vivo e abençoa também aqueles que assistirão depois, que a Tua palavra chegue à sua alma, ao seu coração, com o Teu poder, assim como veio sobre a vida de Eliseu naquele dia. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor Deus. Meus queridos irmãos, vou tratar um pouco sobre a natureza do poder do Espírito, ou como ele age na vida das pessoas, a natureza do poder espiritual. Os versículos de 4 até o versículo 9 pintam para nós qual é o contexto dessa ação do profeta Eliseu a favor de Israel e de Judá naquele dia. Com a morte de Acabe, mensagem que já estava sendo tratada no final do último capítulo de 1 Reis, o texto abriu um parêntese para que Deus mostrasse como que Elias foi chamado à presença de Deus e Eliseu se tornou o novo profeta. Agora no capítulo 3, o narrador do livro de Reis retoma a história da revolta de Moabe contra o rei de Israel, uma vez que Acabe havia sido morto no campo de batalha em Ramote-Gileade, batalha da qual o próprio rei Josafá, que está presente aqui nessa narrativa de novo, também havia participado com o exército de Judá e havia sido derrotado juntamente com Acabe. Com a morte de Acabe e o reinado curto do seu filho Acasias, os irmãos se lembram, na última exposição que eu fiz sobre o capítulo 2, que Acasias havia ido consultar aos profetas de Baal-Zebude e Elias havia impedido essa ida e dito que Acasias certamente iria morrer porque havia rejeitado Deus na sua vida e na vida do reino de Israel. Nesse contexto e nesse parêntese, Eliseu entra na história, Elias é chamado à presença de Deus, Eliseu purifica as águas de Jericó, que preferiram consultá-lo ao invés de consultar Baal-Zebude, e agora Acasias está morto e um novo rei se levanta em Israel, que não é filho de Acasias, mas é seu próprio irmão, porque Acasias morreu sem ter filhos. E Jorão, que não queria ser taxado como um rei fraco, resolve enfrentar a revolta de Moabe,
mas já sabendo que não tem a menor chance de vencer a batalha, ele pede socorro e ajuda a Josafá, que nesse instante já é seu parente, porque Josafá, como nós bem sabemos, cometeu a grande bobagem de casar o seu filho com Atalia, filha de Acabe de Jezabel, e essa história vai render muito prejuízo para a vida do reino de Judá lá na frente. Então Josafá se vê obrigado a acudir a Israel e a participar da batalha. Só que Jorão não queria atacar Moabe pelo norte, atravessando o rio Jordão, ali próximo ao rio Arnon. E ele conversa com Josafá para saber como que eles podem atacar Moabe, porque ao norte de Moabe, na fronteira norte de Moabe, estavam as suas principais cidades fortificadas. Então Josafá diz: vamos dar a volta por trás. E aí ele chama ao rei Jorão para descer com o exército de Samaria, contornando as montanhas da Judéia, contornando o Mar Morto, se unindo com o exército de Edom, que Josafá acabara de subjugar a Judá, para que esses 3 reis então invadam a Moabe pelo sul e não pelo norte. E eles então marcharam 7 dias pelo deserto. Eles tinham que atravessar a parte norte do deserto do Neguev, e então não tem água. Um exército, não sabemos quantas mil pessoas. Esse exército tinha gado, que era levado para fazer o alimento de comida para os soldados, e além de cavalos, animais, e todos com sede. Então Josafá tem a mesma ideia que ele teve quando foi com Acabe para a batalha. Ele diz: não tem um profeta do Senhor para nós consultarmos? Na época de Acabe era Micaías, agora é Eliseu. O texto não diz o que Eliseu estava fazendo ali no meio do exército, mas o fato é que Eliseu, talvez com quase toda certeza, havia sido instruído por Deus para se juntar ao exército, e ele pergunta: não há ninguém para consultarmos? E um soldado de Jorão, não Jorão, diz: olha, Eliseu está por aí. E acontece algo de novo inusitado. Eles não chamam Eliseu à sua presença, como Acasias havia chamado Elias e ele não foi. Os 3 reis descem até onde Eliseu está e perguntam sobre a vontade de Deus para essa situação. É interessante você observar no contexto que a Bíblia diz que Jorão não estava seguindo o mesmo caminho de Acabe, seu pai, e a sua mãe Jezabel, que ainda está viva. Ela só será morta lá no capítulo 9 de 2 Reis, pelas mãos de Jeú. Mas Jezabel não consegue ter influência sobre Jorão como tinha sobre Acabe. No entanto, a Bíblia não diz que Jorão ele se converte a Deus, pelo contrário, ele volta lá atrás e resolve seguir os caminhos de Jeroboão, aquele que havia dividido a Israel. E é interessante como que nessas horas, a falta de bons conselhos e de bons modelos atrapalham a vida das pessoas, não tendo com quem se aconselhar adequadamente, porque Jezabel havia perseguido todos aqueles profetas que serviam a Deus no reino de Israel. Ele vai em busca da história, mas não dos bons modelos da história. Ele vai atrás de Jeroboão, que era o seu ídolo, mas era um herói que não valia a pena seguir. Mesa viu nisso a boa oportunidade para sair desse pesado jugo de ter que entregar 100.000 carneiros todos os anos para o rei de Israel. E eles vão lá. Um outro detalhe, um terceiro detalhe que eu queria chamar a atenção antes de entrar no comentário do texto, é que vale a pena você conhecer, é o fato de que a religião cananeia ou a religião cananita era uma religião carregada nos seus deuses por animais, por símbolos de fertilidade e de força. Só para os irmãos se lembrarem, e é importante lembrar desse detalhe aqui, Acasias havia buscado conselho com os profetas de Baal-Zebude.
e Elias havia destruído 400 profetas de Baal no Monte Carmelo na época de Acabe. Baal era representado por um touro com corpo de homem, e ele representava a fertilidade e era conhecido naquela época como o Deus da chuva. Por isso, o grande desafio de Elias no Monte Carmelo foi: qual Deus é capaz de fazer chover? Baal não foi. E agora nós temos de novo um exército no deserto, precisando de água, e Baal, mais uma vez, não serve para nada. Baal é um deus morto, é uma estátua de um boi com corpo de homem e que não serve para nada. Também é importante você se lembrar que quando Jeroboão pecou, fazendo Israel se afastar de Deus, e Jorão tem Jeroboão, o seu modelo, Jeroboão mandou fazer 2 bezerros de ouro para colocar em Samaria e em Betel, a fim de que o povo não fosse adorar a Deus em Jerusalém. E aí esse texto já nos mostra logo de cara como que os pecados recorrentes na vida daquelas pessoas e daquelas famílias que não querem servir a Deus, eles são um total desamparo na hora em que mais se precisa deles. Eu queria falar sobre como Deus, por meio do seu Espírito, é o nosso amparo quando nós mais precisamos dele. E eu queria fazê-lo de 3 formas, observando algumas partes desse texto grande que nós acabamos de ler aqui. E eu chamo a atenção, em primeiro lugar, para a frase que Eliseu diz para Jorão, quando Jorão, de forma pessimista, diz: ai, meu Senhor, Deus nos trouxe a este deserto para nos entregar nas mãos de Moabe. E ele diz isso na presença de Eliseu, e Eliseu então responde: o que eu tenho contigo? Por que você não vai consultar os deuses do teu pai e da tua mãe? Ele está falando de Acabe, ele está falando de Jezabel, e Eliseu é profeta de Israel no lugar de Elias. E Eliseu está querendo exatamente chamar a atenção do povo e daqueles reis para o fato de que não se pode abandonar a aliança com Deus sem que haja prejuízo para toda a nação quando isso acontece. E ele então mostra que a aliança é o critério do compromisso, porque tão logo ele diz para Jorão: que tenho eu contigo? Ele diz: olha, eu só vou te responder porque Josafá, rei de Judá, está aqui. E Josafá, todos sabem, era um rei fiel na presença de Deus, e estava em andamento uma grande reforma religiosa no reino de Judá, sob o governo de Josafá, que a Bíblia diz que quando tinha 24 anos de idade, se tornou ousado em servir ao Senhor, e é ele quem diz: será que não há um servo de Deus para nós consultarmos? Quando Eliseu chama a atenção para a presença de Josafá, ele está chamando a atenção para a fidelidade à aliança. Você já se perguntou por que nós temos os livros de Reis, Samuel e Crônicas na Bíblia? E qual é o critério que os autores desses 6 livros usam para poder dizer que um rei é bom e que um rei é mau? Você vai se lembrar, principalmente no livro de Crônicas, quando ele diz que um rei é bom porque ele serviu ao Senhor, guardou a aliança e andou nos caminhos de Davi, seu pai. E um rei é mau quando ele abandonou o Senhor, não guardou a aliança e não andou nos caminhos de Davi, como Davi tinha andado na presença de Deus. Josafá é chamado aqui para mostrar que um povo não pode quebrar a aliança como povo de Deus. Vai procurar os profetas de seu pai. Olha só, deixa o pastor Hélio falar isso para alguns irmãos que andam em pecado por aí para ver o que acontece. É perigoso eu ter que procurar a igreja no ano que vem. Mas Eliseu diz para Jorão: olha só, você não teme ao Senhor, você não ama ao Senhor, e você está aqui diante de um profeta dele. Quando ele diz: que tenho eu contigo, ele deixa bem claro a demonstração de que o caminho que Jorão tinha escolhido para percorrer
era um caminho que não o levaria ao sucesso, e ele já sabia disso, porque ele já disse aqui no texto 2 vezes que o seu exército, que ele teve um trabalhão para reunir, vai morrer naquele deserto ou nas mãos de Moabe. Então, a presença de Deus na vida do povo demonstra se o povo está andando ou não com a aliança. O autor do livro dos Reis quer mostrar para nós que não existe como nós termos qualquer relacionamento com o Espírito Santo, ainda mais ser cheios do Espírito Santo, se nós estivermos à parte, separados da aliança, ou se nós estivermos vivendo fora da aliança. Para que sejamos cheios do Espírito, sejamos instrumentos de Deus na vida dos outros, é preciso que nós estejamos dentro da aliança, e a aliança é o compromisso de se pertencer a Deus, como parte do seu povo, e ter Deus como o seu Deus, e a sua palavra como a única regra de fé e de conduta para a nossa vida. Segundo lugar, então Eliseu, ele faz o que ele tinha que fazer, e o texto chega aqui no seu clímax. Eliseu diz: traga um tangedor, alguém que toque alguma música aqui na nossa presença. E a palavra de Deus diz que enquanto ele estava tocando, o poder de Deus veio sobre Eliseu naquele momento. Observe, versículo de número 14, versículo de número 15. Eliseu diz: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria, nem olharia na sua cara. Aí ele diz no verso 15: ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E aqui eu preciso fazer uns poucos comentários sobre essa questão da música. Eliseu pede a presença de um tangedor e oferece a instrução de Deus como um fundo musical. A música aparece no Antigo Testamento como um instrumento útil e utilizado por Deus na manifestação da sua vontade. Você se lembra facilmente, por exemplo, da própria experiência de Saul. Ele participa de um momento profético com música, e tudo isso como parte da confirmação de que ele seria o rei de Israel, lá em 1 Samuel capítulo 9. A palavra de Deus diz que ele não só ia profetizar, como ele também ia cantar com aqueles cantores. Depois, quando Saul é atormentado por um espírito maligno, que a palavra de Deus diz que foi Deus quem enviou, é Davi quem vem tocar na presença de Saul, e quando Davi toca, e Davi é um homem crente, a palavra de Deus diz que o espírito de Saul se acalmava com aquela música. De modo que nós precisamos sim valorizar a música no que diz respeito ao culto, à adoração, mas nós precisamos lembrar de uma coisa que às vezes passa despercebido no coração de quem toca na igreja, especialmente dessas igrejas imensas e mega igrejas que acham que a música é a própria ministração da palavra. É interessante observar que enquanto o tangedor tocava, a palavra não veio ao tangedor, mas a palavra veio a Eliseu. Não foi o que ele tocou que foi a palavra, mas a palavra aconteceu no ambiente em que havia música. Agostinho dizia que a música é um instrumento útil e bom nas mãos de Deus quando nós a usamos de forma apropriada. A música não substitui a palavra de Deus, mas a música pode sim acompanhá-la como um instrumento útil e agradável ao Senhor, porque foi Ele quem colocou no coração de Eliseu que chamasse um músico para participar deste momento. E lembre-se também que quando o Senhor Jesus celebrou a ceia, lá em Mateus capítulo 26, o último ato daquela celebração, antes de Jesus sair para o Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani, foi cantar um hino. E às vezes nós lemos aquela frase: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras, como se fosse um anticlímax da celebração da ceia, e não é. Não é um apêndice, não é simplesmente uma nota de rodapé, mas a palavra de Deus colocou ali porque de fato
nós precisamos valorizar e nos preocupar com a boa música dentro do culto ao nosso Deus. Mas o fato é que Eliseu pediu para alguém que tocasse, e alguém estava tocando, e no momento em que ele estava tocando, a palavra de Deus diz que Eliseu foi tomado pelo poder de Deus. E essa frase, veio o poder de Deus sobre Eliseu, ela é o ponto alto do nosso texto. O que quer dizer isso? Eu estava olhando o texto hebraico dessa passagem, e a palavra que é traduzida aqui por poder é a palavra yad, que quer dizer simplesmente a mão de Deus, a mão de Deus. A palavra yad é traduzida na Bíblia, em todo o Antigo Testamento, por mão, a mão de uma pessoa. Quando Deus estende a sua mão poderosa, é a mão. O poder de Deus que vem sobre Eliseu é a mão de Deus que é colocada sobre ele para que ele fale em seu nome. A narrativa do texto cresce diante dos nossos olhos quando ele diz que esse poder veio sobre Eliseu. Deus estendeu a sua mão para usar o seu servo. A mão de Deus sobre Eliseu, o que isso quer dizer? Eu posso dizer aqui de forma bem simples e prática, que significa 3 questões. Primeiro, que Eliseu agora está sob a autoridade de Deus para o obedecer e cumprir a sua vontade. A mão de Deus é colocada sobre Eliseu para governá-lo. Segundo, que Eliseu está debaixo da proteção e do cuidado de Deus. É a mão forte, é a mão poderosa, é a mão eterna de Deus que está sobre ele. E terceiro, Eliseu está e será capacitado por Deus para dizer e fazer o que Deus quer, porque Deus o controla e ele obedece. Às vezes nós lemos essa expressão, o poder de Deus, e nós enchemos essa expressão com um valor místico, achando que alguma coisa portentosa vai acontecer. Será que quando a mão de Deus veio sobre Eliseu, saiu foguete para tudo quanto é lado, os sinos tocaram, as coisas começaram a se tornar efusivas ao seu redor? Não. Dizer que o poder de Deus veio sobre uma pessoa é nada mais, nada menos do que dizer que Deus o encheu com o seu Espírito. Lembra? Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o poder de Deus ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. O poder vem para nos capacitar, o poder vem para nos tornar aptos para fazer e dizer o que Deus diz que nós temos que fazer e dizer. Não há foguetório, não há, como dizem algumas pessoas, um show pirotécnico de 31 de dezembro ou do carnaval. Existe simplesmente um homem diante de um Deus, e esse Deus o enche, capacitando para que ele faça e diga o que ele tem que fazer e dizer. O que significa então ser cheio do Espírito? Aqui, na perspectiva desse texto que nós temos diante dos nossos olhos, significa 3 coisas. Goiano gosta de falar coisa, então vamos lá. Significa, em primeiro lugar, que o poder vem de Deus. E o poder só vem de Deus, o poder não vem de Baal. O poder não vem de Josafá. O poder não vem do rei de Edom. O poder não vem da força de um exército que marcha no meio de um deserto. O poder vem de quando Deus resolve estender a sua mão sobre alguém. Nunca de nós mesmos. Não somos nós que controlamos Deus, mas é Deus que nos controla. O poder de Deus não é discernido ou conhecido nos aspectos externos do tom de voz, da performance teatral, mas da autoridade da palavra que é dita como verdade e se cumpre verdadeiramente porque veio de Deus.
A falsa profecia não cumpre esses dois requisitos. E é por isso que engana e mata a fé de quem se deixou ludibriar por essa ilusão. Pelo teatro pitoresco dos profetas que fingem estar sobre as mãos de Deus quando não estão. Segundo, estar cheio do poder de Deus é estar cheio do Espírito Santo de Deus. Estar cheio do Espírito é estar completamente nas mãos de Deus. E as mãos de Deus, estar sob as mãos de Deus é estar à disposição da ação de Deus. O meu professor de exegese do Novo Testamento, no seminário, ele dizia, olha, quando Paulo diz enchei-vos do Espírito, o que quer dizer? Quer dizer que o Espírito Santo é Coca-Cola que você pode beber e encher o seu estômago? Que o Espírito Santo é gás que você pode soprar dentro de um balão e ele ficar cheio? Que o Espírito Santo é farinha que você pode colocar dentro da vasilha até ela ficar completamente cheia? Não, o Espírito Santo não é medido por uma medida de capacidade cúbica ou de quilo. Dizer que uma pessoa está cheia do Espírito não é dizer que essa pessoa está empanturrada de algo, mas é dizer que ela está completamente, inteiramente à disposição e ao serviço de Deus. É isso que é ser cheio do Espírito. Essa é a natureza do poder de Deus. E terceiro, o conteúdo daquilo que vai acontecer, vai ser feito, vai ser dito, importa. Aquele que fala em nome de Deus não pode e não vai falar qualquer coisa. Aquele que fala em nome de Deus, ele vai falar a palavra que vem de Deus. Por isso, cuidado. Quando você acha que está cheio de Deus, mas na verdade está cheio da sua vontade e começa a dizer para as pessoas o que você quer que elas façam e não o que Deus quer que ele quer que seja feito. Ser cheio do Espírito não é estar embriagado com algo. Ser cheio do Espírito é estar pronto e à disposição de Deus para cumprir e fazer a sua vontade. E o que é que Eliseu diz e faz? Em terceiro lugar, ele diz, olha, não haverá nem vento, não haverá chuva, no entanto, amanhã, bem cedo, todos vocês beberão água suficiente para matar a sede de vocês, para matar a sede do gado de vocês, para matar a sede dos animais de vocês, a fim de que vocês possam batalhar e vencer esta batalha. E Eliseu deixa bem claro que Deus faz isso porque Ele quer abençoar e ser gracioso. Chuva era algo que Baal não poderia oferecer. E as pessoas continuam recorrendo aos seus deuses imaginários, ou de bronze, ou de pedra, ou de gesso, achando que elas vão responder enquanto elas podem ir direto a Deus, pedir que Deus cuide delas. Elias tinha orado para que a chuva cessasse a fim de disciplinar Acabe e Jezabel. Agora Jorão acha que tudo vai ser perdido. Essa conversa nos lembra como os nossos pecados são recorrentes. Quem não crê em Deus consegue até ver o castigo de Deus, mas é interessante como jamais consegue ver a graça de Deus sendo oferecida a todo momento para aquele que se arrepende e muda o seu caminho. Quem não crê em Deus gosta de culpar a Deus pelas suas desgraças. Jorão diz, o Senhor nos trouxe a esse deserto para a gente morrer de sede ou morrer nas mãos de Moabe. No entanto, Deus os levou àquele deserto para mostrar para eles que Ele é bom. E é isso que abre a porta para que nós vejamos Jesus. Porque apesar de todos os nossos pecados, diz Romanos capítulo 5, do verso 5 ao verso 9,
apesar de sermos pecadores, apesar de sermos fracos na nossa disposição de servir e temer e obedecer a Deus, apesar de sermos rebeldes, estamos sempre nos rebelando contra Deus, apesar de sermos inimigos de Deus, estarmos sempre falando mal de Deus, apesar de tudo isso, Ele enviou Jesus. E Deus, diz Romanos capítulo 5, verso 8, prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido naquela cruz, sendo nós ainda pecadores. Nós muitas vezes vemos o castigo de Deus, mas se Deus não mostrar, se Deus por seu Espírito não abrir o nosso coração, nós não veremos a graça de Deus. E Deus enviou Eliseu ali para mostrar que a graça de Deus estava chegando. Não tem chuva, não tem vento, e todo mundo que já estudou a geografia da Palestina sabe que às vezes chove lá nas montanhas da Judéia, e a chuva que chove lá naquelas montanhas desce para o deserto do Negueb, e a mesma experiência acontece em Moabe, nas montanhas de Edom, chove lá nas montanhas de Edom, lá no extremo oriente das fronteiras da Palestina, e de repente você vê aquele monte de água descendo no meio do deserto. E Deus disse: façam valas, cavuquem buracos, porque eu vou encher esses buracos de água, sem vento e sem chuva vocês não verão nada. Mas quando acordarem, no momento em que o sacrifício for oferecido no altar, vocês receberão água. Por que ele faz essa menção ao sacrifício oferecido no altar? De novo, lembrando que nós somos o povo da aliança, e que quando nós guardamos os seus preceitos, Ele nos atende, e Ele então marca a hora. Quando vocês acordarem de manhã, já terá água diante dos seus olhos. E essa passagem nos lembra duas outras passagens das Escrituras. Primeiro, a passagem de Elias no Monte Horebe. Elias venceu os profetas de Baal e Jezabel disse: você vai morrer amanhã. A Bíblia diz que Elias se enche de medo e foge, e pede que Deus o mate. Então diz: você vai lá para Horebe, e ele vai 40 dias. Quando ele chega lá e entra na caverna, ele ouve um vento muito forte, e ele pensa: Deus está chegando para falar comigo. E o texto de 1 Reis 19 diz: Deus não estava no vento. Depois de um terremoto, e Elias pensou: Deus está no terremoto, e Deus não estava no terremoto, e por fim veio um fogo. Tudo aquilo que nós gostamos de dizer que são sinais do poder do Espírito: vento, terremoto e fogo. No entanto, a Bíblia diz que Elias procurou Deus nessas coisas, e Deus não estava lá. Mas aí veio um vento, uma brisa que a Bíblia chama de cicio suave. E Deus falou poderosamente na vida de Elias. O poder de Deus e o ser cheio do Espírito nem sempre e muitas vezes não está onde nós achamos que ele deveria estar. O poder de Deus sempre estará onde Deus o quiser manifestar, como Ele quiser manifestar. Então aquelas pessoas estavam ali com sede e tiveram que dormir com sede. Mas quando acordaram, sem balbúrdia, sem alarde, sem plateia, Deus já tinha feito um milagre. E havia água para todo mundo beber. E ele então diz: olha, não é só isso não. Vocês vão vencer Moabe. Deus não trouxe vocês aqui para que vocês morram nesse deserto. Deus trouxe vocês aqui para mostrar a sua graça, o seu amor e o seu favor. E vocês vão vencer. E eu não quero delongar muito, mas foi isso que aconteceu. E o outro texto, que foi o texto que nós lemos no começo desse culto, Zacarias capítulo 4, versículo 6, Israel volta humilhado do cativeiro da Babilônia, começa a construir o templo e para no meio do caminho. Então Deus levanta Zorobabel. Zorobabel começa a edificar o templo.
E quem tinha 80 anos de idade, quem tinha 90 anos de idade, e tinha visto o primeiro templo, o templo de Salomão, e viu o templo de Zorobabel, desprezou aquele templo. Chorou de tristeza, achando que Deus não se manifestaria ali. E é Deus quem diz, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quem olhou para o que Zorobabel está fazendo e achou que era pouco, vai se alegrar e festejar quando esse templo estiver pronto. E você vai se lembrar que o templo que Jesus entrou não foi o templo de Salomão, mas foi o templo que Zorobabel construiu, o qual Herodes aumentou e ampliou na sua época. Deus visitará a sua casa, é a promessa de Deus a Zacarias, e foi isso que aconteceu. Um poder silencioso que envergonha a ironia, a incredulidade e o medo e a desesperança. Salta aos olhos que Deus dará a vitória sem nenhuma luta. Eles não tiveram que guerrear a princípio. Deus trouxe o inimigo aos seus pés. Eles vieram achando que tinha sangue nas águas, mas não era sangue. E caíram numa armadilha, não que Jorão fez, não que Josafá preparou, não que Eliseu construiu, mas que o próprio Deus fez. E eu quero então concluir e fazer algumas aplicações. Primeiro, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo a este culto neste momento, saiba que o Senhor mata a sede e dá a vitória. Confie no Senhor. Ele providencia e providenciará o necessário para a sua casa e para a sua família. Não duvide da providência de Deus neste momento. Deus não nos trouxe aqui para nós morrermos de Covid-19, meus irmãos. Ainda que Ele chame alguns de nós à sua presença usando esse expediente, Ele não nos chamou aqui para nós nos encolhermos diante disso. Ele nos chamou aqui para que a gente diga como Jorão, Ele nos trouxe aqui para a gente morrer nesse deserto. Não. Deus nos chamou aqui para mostrar para nós a sua graça e a sua disciplina. Ele nos disciplina para nós abrirmos os olhos para aquilo que nós não estávamos prestando atenção, e Ele nos mostra a sua graça que nós não estávamos prontos para ver. Confie no Senhor, Ele mata a sua sede, Ele te dará a vitória. Segundo, não há lugar mais seguro na face da terra para estar do que estar nas mãos de Deus, do que estar sob as mãos de Deus, como Eliseu estava. O que você precisa o que você precisa fazer para aprender a confiar? Ouvir uma música dedilhada pela bela voz de um tangedor, dos irmãos que tocam tão bem aqui na igreja? Ou crer que essa palavra é de Deus para você, que se encontra talvez neste momento num deserto, na sua vida espiritual, no seu casamento, no seu emprego, consigo mesmo e na sua relação com Deus. O que você precisa fazer para aprender a confiar? Você quer ser cheio do Espírito? Você quer estar debaixo da mão do poder de Deus? Então, comprometa-se com Deus. Entre na aliança com Deus. Renove o seu compromisso com o Senhor. Ele enviou Jesus Cristo a uma cruz maldita no seu lugar, para que você pudesse eternamente estar na sua presença. Não há lugar mais seguro para estar do que estar nas mãos de Deus. Quem está nas mãos de Deus está no centro da vontade de Deus. Quem está nas mãos de Deus é um grande candidato a ser cheio do Espírito. E por último, o poder de Deus é incompreensível, é incontrolável, e Ele está nas mãos de Deus. Que história é essa de colocar música para poder agir? Que história é essa
de simplesmente fazer a água chegar aonde parecia que ela não chegaria? Que história é essa de dar a vitória para quem estava convencido de que ia perder? Deus é assim. E Ele é incontrolável. Nós não controlamos Deus, nós não mandamos em Deus, mas Ele nos controla. E quanto mais Ele nos controlar, mais abençoados nós seremos. A mão de Deus veio sobre Eliseu. Deus estendeu a sua mão sobre aquele homem, porque ele era melhor do que nós? Claro que não, porque Deus o escolheu para guiá-lo em tudo o que fizesse? Claro que sim. Se você quer ser cheio do Espírito, precisa renunciar ao controle da sua vida e aprender a confiar e a depender de Deus, ouvir a Deus, agir de acordo com a vontade de Deus. Você jamais possuirá a Deus, jamais dominará a Deus. Ele é o Senhor, e você, e eu, e nós precisamos aprender a ser servos desse Deus maravilhoso.